Se tem uma coisa que divide muitos fãs de The Flash nos últimos 9 anos de série, com certeza é qual é o melhor traje que o Flash já usou e em qual temporada foi isso. Ao longo desses 9 anos nós tivemos mudanças simples e mudanças drásticas, ou seja, o modelo do traje do Flash passou por muita coisa, né? Ele começou de um jeito e terminou de outro totalmente diferente de como a gente pensava que seguiria o caminho dele. Tem pessoas que preferem muito mais os primeiros modelos de traje quando ainda eram feitos de couro, e tem pessoas que preferem muito mais os modelos atuais, nesse modelo mais de pano, com vermelho mais vibrante, que dizem que é mais fiel às HQs. No vídeo de hoje eu trago oficialmente o meu ranking final e definitivo de qual é o pior e o melhor traje já usado na série do Flash. Lembrando que se você não concorda com o que eu penso ou você tem uma opinião diferente, não tem problema. Aliás, coloca o seu ranking aí nos comentários para todo mundo ir debatendo junto, tá ok? Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, e aqui neste canal nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop, principalmente ficção científica. E obviamente aqui você encontra as melhores explicações, teorias e dúvidas sobre a série do Flash. Antes da gente seguir com o conteúdo, eu preciso pedir encarecidamente para você não esquecer de deixar seu like no vídeo, clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo futuramente. E o último aviso é que na descrição desse vídeo tem um link que te redireciona para o grupo oficial da Liga do Flash no WhatsApp. Clica lá e entra. Eu confesso que é muito bom poder trazer um conteúdo produtivo e positivo e divertido depois de muita complicação nessa nona temporada. E no vídeo de hoje eu vou trazer então o ranking do pior ao melhor traje usado pelo Flash Barry Allen. Eu não vou pegar Flash de outras terras e nem o Flash dos filmes, porque senão seria mais complicado, teria que fazer um ranking de uma forma um pouco diferente, até mesmo porque o orçamento de série para filme é completamente diferente. Eu não acho justo simplesmente comparar as coisas da forma como eu vou fazer agora. Eu poderia muito bem colocar na última categoria, que no caso é a categoria pior, por assim dizer, aquela coisa que eu nem sei se eu posso chamar de traje que o Barry usou no primeiro episódio para começar a treinar a velocidade dele. Só que eu não vou considerar isso como um traje, porque ele usou o quê? 1 ou 2 vezes? Então, para mim aquilo não é considerado como um traje, então eu vou descartar e não colocar em nenhuma categoria por enquanto. Em último lugar, como oficialmente sendo o pior traje já feito na história dessa série, obviamente que eu vou colocar o modelo do traje da 5ª temporada. Simplesmente a mudança drástica que nós tivemos do material antigo, que era do couro, para aquele material mais emborrachado, com pano, aquela máscara de plástico que parece que tomou chuva e desbotou a coloração dela. Aquele traje tinha tudo para ser perfeito e maravilhoso, porque era praticamente para ser o traje do Jornal do Futuro. Aquele Jornal do Futuro que fala que o Flash desaparece em meio à crise no passado, lutando contra o Flashverse e tudo mais. Só que aquela foto do Jornal do Futuro, ela foi criada em computação gráfica, não é realmente o Grant Gustin usando aquilo. Dá pra perceber que aquele traje não existe de verdade. Tanto que tem muita gente que diz que esse traje já apareceu na série, só que o Barry tava vibrando, que era o Flash do futuro, naquela noite em que a mãe dele morreu. Só que eu sinto lhe dizer que aquele traje que ele estava usando não é esse mesmo traje que estava no jornal e também não é esse traje da 5ª temporada. Teoricamente falando, era para os 3 trajes serem a mesma coisa, até porque era para ser o melhor traje, né, o traje final do Flash. E algumas pessoas até podem falar que o traje emborrachado, barra de pano, tem uma vantagem que os trajes de couro não têm, como eu vi algumas pessoas falando, que é o fato dele poder sair do anel do Flash. Só que, pessoal, vale lembrar que o Flashverso, que veio do futuro, ele tem o traje de couro, né, amarelo, que pra mim é um dos mais bonitos disparadamente, e aquele traje de couro saía do anel também. Então não tem essa de que é só um modelo de pano feito pelo Ryan Choi, que aliás, esse cara é um péssimo alfaiate. Eu realmente gostaria de espancar esse cara se eu visse ele um dia por criar uma aberração como essa. Então, como eu falei pra vocês, o traje da 5ª temporada tinha tudo pra ser um dos melhores e acabou sendo o pior traje disparadamente. Em nossa próxima colocação, muita gente poderia pensar que eu colocaria o traje da 1ª temporada, que ainda tinha aquela máscara arredondada, né, que era um pouco esquisito. Aquele traje que na verdade era um protótipo criado pelo Cisco
para ajudar bombeiros a conseguirem entrar em prédios em chamas e salvar crianças, mulheres, homens, enfim, quem precisa de ajuda. Porque aquele traje sendo de couro tinha uma alta resistência a fogo, raios e fricção, né? Que é exatamente o que um velocista, por acaso, também precisa. Só que ele tem defeitos, né? Mesmo ele sendo de couro, ele tem defeitos, porque, primeiramente, a cor dele é muito escura. Eu não acho a cor do couro daquele modelo de traje bonito. Sendo bem sincero, eu acho que podiam ter feito algo mais avermelhado de início e não fizeram. Sem falar também que a máscara sendo arredondada e diferente da posição do queixo das outras é uma coisa que eu também nunca gostei muito. A única coisa que eu acho muito bonita naquele traje que mudou na segunda temporada foi o emblema vermelho que mudou para branco. E tem muita gente que prefere até hoje o emblema vermelho, diz que é a marca de The Flash. Eu acho bonito, mas num traje totalmente vermelho não tem destaque. Então, prefiro o branco também. Só que eu fiquei indeciso entre ele nesta categoria e o traje da sexta temporada, que não é muito diferente do traje da quinta, apesar de que as pessoas insistem em dizer que tem uma diferença gigantesca, mas na verdade não tem. Só muda um pouco que não tem a borracha que tinha no pescoço e a máscara também é diferente. Se eu não me engano, muda um pouco a parte do peito também, né? Mas não é nada muito diferente. Então, como aquele traje é praticamente o modelo da quinta temporada com algumas melhorias, eu também não gosto dele na série. Achei que foi ruim o que eles fizeram. Só que comparado com o protótipo do traje da primeira temporada, infelizmente esse da sexta é um pouco melhor, é um pouco mais bonito. Eu não posso ser fanboy totalmente dos trajes de couro e falar que o da primeira temporada é melhor que ele, porque infelizmente eu não acho. Pelo menos o protótipo 1. Tá ok? Então nesta categoria eu vou colocar o traje protótipo do Flash da primeira temporada, que era aquele mais escuro mesmo. Seguindo com isso, nós vamos sim para o traje da sexta temporada, que é praticamente o mesmo da sétima, né? Que foi a grande mudança de qualidade da série que a gente pôde perceber. Eu digo mudança de qualidade porque por mais que os trajes iniciais não eram tão fiéis às HQs e às animações, o orçamento permitia usar um material mais caro, mais sofisticado, objetos 3D, entre outras coisas, para conseguir desenvolver uma coisa muito bonita em live action. Porque para mim, pessoal, mais importa uma qualidade que eu possa acreditar que o protagonista realmente usa aquilo como um super-herói em live action, do que botar o protagonista numa fantasia de pano vermelho vivo que todo mundo consegue ver ele, só porque dizem que é mais fiel às HQs. Eu nunca gostei dos trajes que vieram da quinta temporada até aqui, infelizmente. Então, neste caso, o traje da sexta/sétima fica nesta categoria inferior. Seguindo adiante, agora sim eu coloco o traje da primeira temporada que tinha a máscara um pouco melhorada. E pelo incrível que pareça, a máscara ser mais quadrada na cabeça do Flash fez uma baita diferença naquela temporada pra mim. Foi uma mudança muito grande de feiura pra lindeza, por assim dizer. Mesmo que o traje ainda seja escuro e tudo mais, a máscara dá uma salvada nele. Então pra mim eu coloco ele nesta categoria. Agora nós vamos para a categoria mais polêmica. Então agora eu vou colocar o traje da oitava temporada, que é de pano, com as botas douradas. O quê? Você tá doido? O traje tá simplesmente perfeito. Ele é simplesmente perfeito. Ele é igual aos quadrinhos com a bota dourada. Como é que você não gosta disso? Pois é, pessoal, infelizmente eu não gostei. Mas o problema não é a bota dourada. Eu acho ela bonita, mas ela tinha que ter vindo com outro traje, que eu vou falar daqui a pouco. A bota dourada já é uma coisa meio caricata dos quadrinhos que tinha que ter acontecido há muitos anos atrás na série. Juntando com esse traje atual, que já é muito caricato e esquisito e meio ridículo pra mim, só piorou as coisas, porque eu não consigo acreditar que aquele Flash que a gente assistia antes, que era uma pegada mais séria, mais realista, tá simplesmente usando essa fantasia atualmente na série. Eu sei que tem muita gente que considera o traje atual com as botas douradas o definitivo pra série, mas eu discordo totalmente. Pra mim, ele não funciona. Ele pode ser parecido com as HQs, mas ele não foi bem adaptado. Se usassem um pouco da mistura do material de couro, provavelmente eu ficaria mais contente. Muito parecido com aquele traje que o Grant Gustin usou no crossover do Armageddon, mesmo ele estando no corpo, né, ou melhor, sendo o Flash Reverso, aquele traje funcionou muito bem nele.
O que nos leva à nossa próxima categoria, porque como eu já disse, pra mim o traje que o Grant Gustin usou no crossover Armageddon, que era o traje do Flash Reverso, né, todo amarelo, ele funcionou muito melhor do que todos os trajes que vieram da quinta temporada até aqui. O equilíbrio de pano com couro que eles conseguiram fazer melhorou absurdamente a qualidade daquilo. Se bem que eu ainda não acho a máscara bonita, eu acho a máscara muito esquisita, não acho que funcione, aquele traje melhorou um pouco. É uma pena que nós não tivemos aquele modelo em vermelho pro Grant. Infelizmente ele continua usando aquele modelo da 6ª/7ª temporada. Na nossa próxima categoria, isso pode chocar um pouquinho vocês, porque aí neste caso eu coloco o traje do Jornal do Futuro de 2024, que infelizmente foi um traje que nunca apareceu na série, justamente por ele ter sido criado em computação gráfica. Só que como ele é um traje que supostamente o Flash usaria no futuro, então eu considero ele como um traje que em algum momento podia ou não ter aparecido na série, né? E deixando claro que esse traje do Jornal do Futuro não é o mesmo traje que o Flash do Futuro usou naquela noite em que a mãe do Barry morreu, e também deixando claro que não é o mesmo traje que o Flash do Futuro de 2024, alternativo na linha do tempo que eles tinham morrido, usou. Aquele lá também era o mesmo na 4ª temporada, tá ok? Então esse traje do jornal, ele é uma coisa que nunca apareceu na série antes. Ele nunca foi mostrado e provavelmente nunca será mostrado. Pra mim aquele traje é muito lindo, eu gostaria muito de ter visto ele, mas como ele nunca aconteceu, como ele nunca apareceu, ele somente foi criado realmente em computação gráfica, né, na edição lá da imagem, eu coloco ele nessa categoria. Na nossa próxima categoria, eu coloco o traje da 2ª/3ª temporada, que segue bastante os padrões da 1ª temporada, porém, o traje, ele me parece, pelo menos, ter um vermelho um pouco mais vivo. O couro dele não é tão escuro quanto era antigamente, eu imagino que eles tenham deixado um pouco mais avermelhado. A máscara também é igual ao segundo protótipo que eles criaram na 1ª temporada, e dessa vez ele tem o símbolo branco ao invés de vermelho, ressaltando muito mais o traje. E também é o mesmo traje que o Flash do Futuro usou naquela noite em que a mãe dele morreu, quando ele fala pro Barry não salvar a mãe dele. Por mais que muita gente não acredite, é sim o mesmo traje, a gente só não consegue reparar exatamente porque o Flash do Futuro tá vibrando e é meio que proposital pra gente também não ter noção de qual seria o traje definitivo que ele usaria no futuro. Se bem que depois de tanta mudança e alteração na história dos showrunners, não é mais o traje definitivo que a gente ia ver no futuro, infelizmente. Então aquele traje pra mim é um dos mais lindos disparadamente, ele é muito bonito, ele pra mim é praticamente a marca registrada de The Flash, até porque se você for entrar na Netflix agora, você vai ver que ele é o traje que a Netflix usa pra fazer propaganda. Então pra mim ele é praticamente a marca de The Flash, muito melhor do que os trajes atuais que o Barry usa. Agora nós vamos falar do traje que, na minha humilde opinião, é o melhor disparadamente e não tem argumentação de que é couro pesado, de que parece uma jaqueta de motoqueiro ou caramba 4, estrague esse traje pra mim. O traje da 4ª temporada fica em primeiro lugar neste ranking, mesmo ele tendo alguns problemas. O primeiro problema dele é a máscara, que não segue o padrão antigo da 2ª e 3ª temporada. Eu acho que essa máscara da 4ª ficou um pouco cabeção em cima do Barry. Então eles podiam ter mantido a máscara antiga ou feito uma máscara um pouco mais bonita. O outro problema desse traje é que infelizmente o zíper fica muito exposto, né? Mas o pior problema desse traje pra mim é que ele não veio com a bota dourada. E tinha que ter sido ele. Tinha que ter sido esse traje que ia vir com a bota dourada na série. Foi o traje do Flash que mais evoluiu, né? Depois da 3ª temporada, a gente viu uma grande evolução nos detalhes, nos raios, na textura do traje. Sério, pra mim não interessa que tenham pessoas que falam que não conseguem acreditar que um velocista corra com uma coisa apertada e grossa daquelas. Pô, pra mim é muito mais fácil acreditar que ele use uma proteção como essa do que um pano que ele poderia se queimar com muito mais facilidade, né? Então pra mim faz muito mais sentido ele usar uma coisa que protege mais o corpo dele do que um pano vermelho que ele usa até hoje, porque é um pano. Então pra mim aquele traje lá é praticamente o melhor, o perfeito e tudo mais. E agora na 9ª temporada, infelizmente, a gente vê o Flash continuando com esse traje desde a 6ª temporada, né? Só que com as botas douradas. Se bem que eu ainda tenho um pingo de esperança que aquele traje que tá no manequim do Star Labs, que se não me engano é da 1ª ou 2ª temporada, ele será usado naquela noite. Eu tenho fé que eles vão fazer isso e que o Barry só vai trocar o símbolo vermelho por branco, que é o que ele tá usando agora. Porque pra mim é inaceitável deixar aquele traje lá só como um
fanservicezinho, um easter egg, e não ser usado pelo menos numa cena. Então eu confio que ele será usado. Se não for usado, é um grande desperdício. Enfim, pessoal, praticamente o vídeo foi esse. Eu já tava com muita vontade de fazer isso há muito tempo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o meu ranking? Você discorda? Você tem um ranking diferente? Deixe nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.